Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E como prometido, eu vou estar explicando para você como coletar dados para um sermão. Mas primeiro deixa eu explicar qual é a importância de se coletar dados para sermão. É importante que você venha reunir informações relevantes de uma passagem. Como eu expliquei no vídeo anterior, muitas das vezes as pessoas leem a Bíblia, mas lendo a Bíblia elas não têm noção do fundo que aquela passagem possui. E na coleta de dados você vai pesquisar realmente isso e reunindo informações relevantes para transmitir aos seus ouvintes informações que venham aplicar não apenas conhecimento, mas que venha também edificar de uma forma gloriosa a palavra de Deus. Então vamos lá, qual é a técnica para se coletar dados para sermões? É fazendo perguntas ao texto. Eu coloquei aqui no nosso quadro, não sei se você está enxergando muito bem, mas se não estiver enxergando não tem problema, porque eu vou estar escrevendo em doc, no Word, vou estar colocando o link abaixo aqui para você, e você vai poder baixar e visualizar no seu computador através do Word. Vou ver se eu consigo colocar em PDF também, para que você possa baixar. Então se você não estiver enxergando, pode ficar tranquilo, porque abaixo tem um link de um documento, abaixo desse vídeo tem um link de um documento, para que você possa estar tendo essas mesmas informações que eu anotei aqui. Então, voltando, é você fazer perguntas ao texto. Não se canse de fazer perguntas ao texto. E eu tenho meditado uma palavra, essa semana inclusive meditei muito nessa mensagem, e é justamente em cima dessa mensagem, dessa passagem bíblica, que nós iremos fazer a coleta de dados. Então, a coleta de dados está baseada em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14, que fala sobre a cura de Naamã. E eu fiz algumas anotações de perguntas que poderia se fazer em cima desse fundo histórico, porque essa passagem de Naamã não é uma passagem biográfica. O sermão que eu irei elaborar não é um sermão biográfico, não é um sermão expositivo, mas é um sermão de fundo histórico, onde nós iremos extrair lições preciosas de uma passagem histórica. Então, quais são as perguntas que eu poderia fazer a este texto? Onde foi que aconteceu? Quando foi que aconteceu? O que aconteceu? Qual o problema? Qual a solução? Quais os personagens que estiveram envolvidos nesta passagem? E também o ponto central. Então são algumas perguntas básicas, podem surgir mais perguntas, mais dúvidas em relação a essa passagem, mas por enquanto as perguntas que eu fiz, que são as perguntas padrões que eu utilizo para passagens históricas, são essas. Então vamos lá, a nossa primeira pergunta. Onde foi que aconteceu? A própria passagem já nos responde. A Bíblia diz que Naamã ele era um general que era sírio. Então nós vamos entender que parte dessa história aconteceu na Síria. Não repare minha letra é um pouquinho feia, mas o importante aqui não é a letra, e sim o aprendizado. Depois nós vemos que Naamã ele vai para Israel. Lembrando que nesta época, olha para você ver por que é importante a coleta de dados. Lembrando que nesse período Israel estava dividido em dois: o reino do sul e o reino do norte, o reino de Judá e o reino de Israel. Sendo assim, tinham dois reis, que era o rei Jorão, que era rei de Israel, e também o rei Josafá, que era rei de Judá. Então nós temos aqui a localização, Síria e Israel. E temos o local onde aconteceu o milagre, que nós poderíamos extrair lições espirituais, porque este local é citado diversas vezes na Bíblia, contendo milagres. O próprio Jesus se batizou neste local, que é o Rio Jordão. Então nós podemos anotar aqui, deixa eu colocar aqui Jordão. Então nós temos aqui o local onde ocorreu esta passagem: Síria, Israel e Jordão. E quando foi que aconteceu? É uma pergunta interessante. Nós vamos ver que Naamã ele foi contemporâneo do rei Jorão, rei de Israel, e também do profeta Eliseu. Para nós descobrirmos quando foi que aconteceu, é bem simples. Basta você consultar um comentário bíblico, um dicionário bíblico, ou até mesmo na internet, e fazer a pergunta: quando foi que o rei Jorão reinou? Quando foi que o profeta Eliseu profetizou? Segundo as minhas pesquisas, foi entre 825 e 850 antes de Cristo.
Então nós vamos entender que foi entre esse período que essa história ocorreu. Isso é muito importante o pregador saber. E o que foi que aconteceu? Parece uma pergunta sem sentido, mas é uma pergunta muito importante. Eu mesmo sou exemplo disso, principalmente quando eu estava iniciando o Ministério da Pregação. Muitas vezes você vai pregar sobre um personagem, você lembra do personagem no meio da mensagem, você vai pregar sobre ele e acaba contando a história dele errada. Por quê? Porque você não leu a Bíblia, não leu a história daquele personagem e muitas vezes acrescenta alguma coisa ou deixa de comentar alguma coisa que envolve aquela passagem, que envolve a vida daquele personagem. Por isso é muito importante que você venha fazer um resumo com as suas próprias palavras, seja por escrita, seja de forma falada, sobre o que aconteceu. Então o que nós entendemos? Que Naamã, ele era general do reino da Síria e ele adquiriu a lepra e ele procurou a sua cura, porém ele não encontrou a sua cura na Síria, mas uma menina pregou para a sua esposa e assim por diante. Então você vai fazer dentro dessa pergunta um resumo da passagem para que você tenha em memória o que aconteceu, para que quando você estiver pregando, você não venha acrescentar alguma coisa que não aconteceu e venha deixar de citar algo que realmente aconteceu. Então por isso que é muito importante, vou até colocar aqui, ó, resumo da história. E aí nós temos uma outra pergunta. Qual o grande problema nessa passagem? Nós vamos entender que o grande problema nessa passagem era a lepra de Naamã. Essa história só aconteceu por causa que Naamã adquiriu a lepra. Então, o grande problema dessa passagem é a lepra. E em cima desse problema, nós podemos extrair lições espirituais. E qual foi a solução para Naamã? Ele foi até Israel, o rei Jorão enviou ele até o profeta Eliseu, o profeta Eliseu nem o recebeu e pediu para que ele desse 7 mergulhos no Jordão. Então a solução foi obedecer, deixa eu deixar bem claro aqui, obedecer a palavra do profeta. O mistério não estava em mergulhar 7 vezes no Jordão, porque se fosse assim seria simplesmente todo doente que estivesse em Israel dava 7 mergulhos no Jordão e estaria curado. Mas o segredo esteve na obediência à palavra do profeta. Então foi obedecer o profeta, mergulhando 7 vezes no Jordão. No nosso arquivinho eu coloco mergulhando 7 vezes no Jordão. E outra pergunta muito importante, que eu poderia até ter feito aqui mais um pouquinho aqui em cima, mas deixei aqui por último, mas não tem importância. Quais foram os personagens envolvidos nessa história? E por que essa pergunta é tão importante? Porque em cima de cada personagem você pode extrair uma lição espiritual muito grande. E quais foram os personagens que estiveram envolvidos nessa passagem? Vamos lá. No versículo 1, Naamã, que é o personagem principal dessa história, eu vou colocar aqui, ó. Naamã. Segundo personagem, o rei da Síria. É muito importante, talvez, você fazer uma pesquisa e procurar saber quem foi o rei da Síria, quem era este rei da Síria. Nós vamos entender que é Ben-Hadad II. Se você fazer uma pesquisa aí, você vai ver. Terceiro personagem, a mulher de Naamã. Uma mulher que edifica o seu lar, uma mulher que se preocupa com o esposo. Está vendo? Olha quantas informações, quantas lições espirituais você poderia tirar em cima da esposa de Naamã, que era uma esposa que se preocupava com seu esposo, que se preocupava com o seu lar, que se preocupava com a cura dele, uma mulher que edificava o seu lar, uma mulher que realmente amava o seu esposo. Vamos lá? Esposa. Temos um quarto personagem também muito importante, de grande destaque, que é a menina. A menina que foi levada cativa, que trabalhava como escrava, como serva na casa de Naamã, que poderia muito bem fechar sua boca e não falar do Deus de Israel, não apregoar a cura para a esposa de Naamã, mas sendo uma pessoa sábia, cheia de Deus, dando um exemplo missionário, ela pregou sobre o Deus de Israel e disse: lá em Israel há um profeta, lá em Israel há um Deus.
Então nós poderíamos, inclusive, fazer um sermão exclusivo sobre as lições que essa menina nos passa. Então vamos lá. A menina, vou colocar aqui menina. Depois nós temos um outro personagem que já não traz uma lição positiva, traz uma lição negativa, que seria o rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Olha para você ver de onde vem o fruto. Irmão de Acasias, rei Jorão, que achou que Naamã, na verdade, estava armando uma arapuca contra ele, não tendo uma visão espiritual, não tendo uma comunhão, uma vida com Deus. Péssimo exemplo de crente, de cristão. Depois nós temos outro personagem, muito boas lições que nós poderíamos também extrair da vida desse personagem, que é o profeta Eliseu. Talvez ele poderia, se ele fosse um dos profetas que nós conhecemos nos dias de hoje, ele poderia ir correndo para os braços de Naamã, interessado no dinheiro, naquilo que Naamã tinha para oferecer, mas sendo ele um homem de Deus, foi orientado pelo Espírito e nem recebeu Naamã, apenas passou aquilo que Deus havia lhe transmitido, mandando que o seu servo conversasse com Naamã. Profeta Eliseu. Só para dar uma pausa aqui, tá vendo? Abrindo parênteses, tá vendo quantas lições você pode tirar em cima dos personagens que muitas vezes passam desapercebidos só nessa passagem? Você poderia pelo menos fazer aqui 3 sermões diferentes, de personagens diferentes, além de Naamã, que seria a esposa de Naamã, uma esposa que edifica o seu lar, a menina missionária, que pregou a palavra de Deus mesmo estando cativa, e também o profeta Eliseu. Então, há muito conteúdo na Bíblia para se pregar, para se expressar a palavra de Deus. Depois do profeta Eliseu, nós temos aí um outro personagem, que seria Geazi, o servo avarento, que buscava apenas a recompensa financeira, dizendo apenas as coisas materiais. Vamos marcar aqui, Geazi. Embora nós não sabemos que quem passou ali a palavra dos 7 mergulhos no Jordão seja Geazi, porque possivelmente o profeta Eliseu não tinha apenas um servo, mas muitos servos que estavam ali à sua disposição. Mas vamos estar colocando aqui Geazi. E também nós temos aí outros 2 personagens que foram muito importantes, que nós também poderíamos extrair lições preciosas da vida deles, que foram os 2 servos de Naamã. Quando Naamã disse, mas lá na Síria tem rios mais puros, rios mais limpos, eu poderia mergulhar lá, eu poderia receber a minha cura lá, mas eles deram o quê? Eles deram um bom conselho. A gente poderia também simbolizar até mesmo como o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que intercede por nós, aquele que convence o mundo do seu erro, do seu pecado. Então nós temos aqui os 2 servos. Então o que nós percebemos? Que em cima de cada um desses personagens nós podemos tirar lições, tanto negativas como positivas, e aplicar, transmitir para os nossos ouvintes, para que eu, você e eles aprendam com cada um desses personagens. Mas para que o nosso sermão, para que a nossa pregação não fique uma coisa muito cansativa, muito cheia de informações, agora o que a gente vai fazer? A gente vai organizar essa coleta de dados, extraindo apenas os conteúdos relevantes que poderão se aplicar na nossa passagem. Por isso que eu coloquei aqui ponto central, deixa eu passar para cá, ponto central, que depois dessa coleta nós precisamos observar o nosso ponto central, aonde realmente nós vamos basear a nossa mensagem. Então nós reunimos aqui algumas informações, onde foi, quando foi, o que aconteceu, qual o problema, qual a solução, quem foram os personagens envolvidos nessa história, e agora nós vamos extrair o ponto central, onde nós iremos nos concentrar, onde você vai se concentrar. Então, eu sempre costumo utilizar a metodologia do problema e solução. Então, qual é o problema? A lepra. O que é a lepra? Você poderia fazer uma pesquisa na internet e entender o que é a lepra, como se adquirir a lepra, é um vírus, é uma doença, tem cura nos dias de hoje. Para quê? Para enriquecer o seu sermão e extrair lições espirituais. E qual a solução? Obedecer a palavra de Deus, obedecer a palavra que o profeta pregou, mergulhando 7 vezes no Jordão. Então eu vou basear este sermão em Naamã, que vai ser o personagem principal, o problema dele, que era a lepra, e a solução para ele, que foi obedecer a palavra
do profeta. Então agora eu vou reunir as informações relevantes e vou organizar esse esboço. Então vou colocar aqui, ponto central, lepra e obediência. Lepra e obediência. E agora eu vou estar gravando um outro vídeo onde eu estarei mostrando para você como eu organizo todas essas informações. Eu espero encontrar você então em um próximo vídeo. Desde já agradeço e que Deus abençoe sua vida grandemente por ter acompanhado esse vídeo até aqui.